Olá, eu sou Adriane Ojeda Guedes, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UniRio, atuando nos cursos de formação de professores, graduação e pós-graduação e cursos de extensão. Sendo também coordenadora de um grupo de pesquisa intitulado Frestas, Formação e Significação do Educador, Saberes, Arte, Troca e Sentidos. Nós temos nos debruçado nos últimos anos a pensar a articulação entre arte e educação, e a corporeidade é o eixo central das nossas pesquisas, dos nossos projetos, das nossas atividades de extensão também. O tema que eu vou falar hoje aqui, que eu vou tratar hoje aqui, é o corpo e o movimento. E eu inicio essa conversa falando um pouquinho como esse tema, como esse campo de pesquisa, de experiência, surgiu na minha vida, se constituiu na minha vida ao longo da minha trajetória, e como ele hoje tem feito parte das minhas ações, dos meus trabalhos, dos meus projetos. Então, lá no final da adolescência, eu descobri um trabalho corporal que me mobilizou muito. Eu posso dizer com certeza que foi a primeira experiência mais marcante nesse campo dos trabalhos corporais, que se chamava ginástica orgânica, ministrada por um bailarino, um artista formador, já falecido, Carlos Afonso. E a partir dessa experiência, que me permitiu experimentar o corpo de forma não mecanizada, ou seja, até então, como eu falei, eu tinha uns 15, 16 anos, até então tudo que eu havia experimentado, de alguma forma tratava o corpo como alguma coisa mais quase que externa ao próprio sujeito, né? Em que as indicações de movimento eram sempre muito calcadas na repetição, na memorização de movimentações, pouco convidativas a um trabalho de percepção de si, de conhecimento de si, de integração mais ampla, né, entre corpo, mente, percepção, sensação. Nessa experiência da ginástica orgânica, esse universo, essa possibilidade de trabalho corporal se abriu, e daí em diante eu fui conhecendo uma outra gama de experiências de trabalhos corporais que foi tecendo a minha teia de conhecimentos, de experiências nesse campo, né? Eu conheci a ginástica holística mais para frente, eu conheci o trabalho de consciência corporal da Angel Viana, eu fiz dança criativa com Neide Neves, eu fiz práticas de yoga e práticas de dança contemporânea, e fiz a formação paralelamente à minha graduação. Eu fiz a minha primeira graduação em psicologia, fiz a formação no espaço Corpo-Movimento, espaço Angel Viana. Ele hoje tem um outro nome, hoje é uma faculdade, né, a Faculdade Angel Viana. Na época que eu fiz era um curso técnico, era espaço Corpo e Movimento, não lembro bem, enfim. E essa formação com a Angel foi super importante para a minha formação profissional, para minha forma de compreender o corpo na vida, né? E desde então, eu fiz a psicologia, como eu disse, né? Desde então eu também comecei a atuar com a educação, como professora especialista em várias escolas, professora de expressão corporal e também professora coordenadora de espaços de instituições de educação infantil, especialmente, e, enfim, conhecendo, me aproximando cada vez mais da instituição educativa e costurando essas duas experiências, né? Hoje eu trabalho desde 2011 aproximadamente na UniRio, mas eu já trabalhava na formação universitária de professores, e eu tenho nas minhas propostas formativas, tanto nas disciplinas de graduação quanto nos projetos de extensão, o corpo como um eixo central. Na disciplina atualmente que eu atuo, Corpo-Movimento, eu defendo e pratico essa defesa, que é preciso que a gente possa experimentar a nossa corporeidade para que a gente possa, dessa maneira, ter uma sensibilidade ampliada para a corporeidade do outro, o outro sujeito criança, no caso do professor, né? Ou mesmo adulto. Porque na medida em que eu conheço melhor a mim mesmo, posso experimentar o meu corpo como algo que me leva o tempo inteiro a uma descoberta, a um estudo, a uma percepção de mim no mundo, das minhas possibilidades de movimento, da minha relação espacial, da minha percepção
articular, muscular, da minha percepção respiratória, de tudo aquilo que compõe a minha corporeidade no mundo, eu posso também perceber de uma maneira mais sensível o movimento do outro, o corpo do outro, e essa relação se torna mais próxima e mais porosa, mais aberta, né? Uma escuta ampliada para a corporeidade do outro. Atualmente, né, nesse período agora de pandemia, nós estamos desenvolvendo 3 projetos que têm, para mim, sido preciosos e muito fortalecedores dessa concepção que eu trago para vocês. Um é o Habitar-se. Ele é um projeto de extensão, ele acontece nesse primeiro semestre inteiro de 2020, durante o período da pandemia. Ele acontece no Instagram do Núcleo Infância, Natureza e Arte, é o núcleo ao qual o meu grupo de pesquisa pertence, e a gente convidou a cada semana um profissional do campo da corporeidade para apresentar uma prática, propor uma prática aberta para não só estudantes da própria Rio, mas estudantes de outros lugares, interessados, artistas, bailarinos, enfim. E tem sido uma experiência muito potente, porque ela acaba convidando os sujeitos a um olhar para si, a uma parada, a uma observação, né, de como as experiências que nos atravessam, elas vão sendo elaboradas, o quanto é importante nesse momento, especialmente de tensão extrema, de falta de controle absoluto da nossa parte, como é importante que a gente possa contar com um corpo que se habita, um corpo que se percebe, um corpo que se mantém atento, não só aos impactos de todas as tensões no seu funcionamento, mas também nas possibilidades de vitalidade, de cuidados que possam fortalecer essa relação com o corpo, fortalecer essa possibilidade de atuação no mundo. Um outro projeto é o Escritas que Dançam, um projeto de extensão também, em parceria com a artista, professora e artista Priscila Menezes e o professor André Boquete da UFRJ, que trabalha com biodança, em que a gente integra essas 2 linguagens, a linguagem da dança, da experimentação do movimento, pensando a dança como um espaço de criação via corpo, via corporeidade, e a possibilidade de, a partir da experiência corporal, construir escritas que nascem das experiências corporais, escritas não só escritas verbais, mas escritas que podem se configurar em desenhos, em imagens, em inscrições no mundo. E tem sido também uma experiência muito, muito, muito forte, muito interessante, e que mostra o quanto a experiência de se colocar em movimento permite que a gente acesse afetos, emoções, sensações, permite que a gente elabore, perceba, amplifique a escuta, não só de nós mesmos, mas daquilo que nos acomete, daquilo que nos rodeia, né? Esse é um segundo projeto que tem sido muito importante também. E o outro é o Ciclo Feminino, onde a gente vai discutindo também as questões do feminino e como a corporeidade, como a maternidade, como todas as situações que a gente vive, também atravessam esse feminino. Então, eu estou trazendo aqui exemplos de projetos mais recentes, que não foram interrompidos pela pandemia, talvez eu possa dizer até que é o contrário, foram propulsionados pela pandemia, porque a gente percebe também que esse é um momento de extremo desafio para a existência, para a sobrevivência, para a nossa capacidade vital de responder ao mundo, porque a gente se vê confinado muitas vezes, isolado, ou se não é possível se isolar e se confinar, como para muitos de fato não é e não foi. A gente se vê também circulando pelos ambientes muito preocupada, atento, com muitas angústias e inquietações, né? Isso tudo vai nos afetando. Então, essa eu acho uma outra questão também que eu queria trazer para pensar o corpo em movimento. Nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Isso significa dizer que, ainda que a gente tenha notícia, né, e nos seja oferecido vários recursos para resolver as nossas dores, as nossas dificuldades,
de forma a anestesiá-las, né? Então a gente sente uma dor de cabeça, toma um remédio, a gente sente uma dor muscular, toma um remédio, um relaxante muscular, a gente sente alguma dor no estômago, toma algum remédio apropriado para isso. E a gente vai, e outros anestésicos, outras formas de se anestesiar, que não só químicas, né, mas muitas vezes a própria inércia, o próprio abandono de si mesmo em horas de virtualidade, são convites para não entrar em contato com aquilo que o corpo diz, com aquilo que o corpo chama. Então, a dor, a letargia, a falta de ânimo, a falta de vitalidade, são pistas de um corpo que pede um olhar mais apurado, né? Então, eu aposto isso, é uma aposta que eu tenho tido cada vez mais parceiros que pensam isso comigo, né? Os meus companheiros de pesquisa, os estudantes, os professores com os quais eu troco. A gente tem entendido que esse corpo vivo, para que ele possa se manter com uma estrutura capaz de responder ao mundo, de se relacionar com o mundo, de trazer para a gente mais sensação de resiliência, sensação de presença no aqui e no agora. É preciso que ele seja o tempo inteiro percebido como algo a ser estudado, né? Algo a ser estudado, entendendo o estudo como o debruçar sobre si próprio. Então, como é que viver o nosso corpo como um convite permanente para um autoestudo nos permite construindo possibilidades de resposta às diferentes manifestações que o corpo apresenta, né? Então, é esse corpo vivo, é esse corpo conectado, é esse corpo que percebe como o que ele sente, o que ele vive, o que atravessa ele se manifesta em forma de dor, em forma de tensão, e olha para isso e cuida disso de alguma forma, e não anestesia, né? Não tampona as sensações, mas olha para as sensações como convites para um aperfeiçoamento de si, né? Para uma escuta de si. Então eu trabalho nessa dimensão, né? Cada vez mais. Para mim tem sido um desafio diário. Então eu tenho, nesses últimos períodos, me dedicado, pelo menos em algum momento do dia e diariamente, a experimentar no meu corpo alguma prática, alguma proposta, né? Eu tenho feito disso uma rotina, não no sentido da rotina que se repete mecanicamente, mas rotina como algo que é importante para que o dia aconteça e eu possa me sentir apta, né? Me sentir em condições de lidar com as situações que se apresentam, cuidando desse corpo, olhando para esse corpo. Então, se nós não temos um corpo e somos um corpo, é preciso habitar esse corpo. Se de outro modo o corpo é visto como um apêndice, como algo que incomoda, a que a gente tem que afastar todas as dificuldades, todas as dores, para aí sim, né, encontrar algum espaço de possibilidade de vida, temos aí um problema, né, porque esse corpo não é um apêndice. Ele vai reclamar, ele vai sofrer, ele vai doer, ele vai se constipar, ele vai ficar, né, alérgico, dolorido, de alguma forma ele vai dar algum sinal para você de que ele precisa de um olhar. Então eu acho que é isso que eu gostaria de compartilhar, são algumas ideias. Eu convido vocês também a percorrerem tanto no Instagram do Núcleo Nina, do Nina da Unirio. A gente tem um canal do YouTube, a gente tem o Nina no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube. Todos os programas do Habitar-se estão lá, todos não, alguns deles, né? Especialmente as conversas com os participantes do ciclo feminino também estão lá. Algumas conversas que eu fui convidada para falar sobre esse tema do corpo e do movimento também estão lá no canal Nina, no canal do YouTube do Nina. E também na revista interinstitucional Arte Educar, a RIAI. Eu organizei no final do ano passado e no começo desse ano 2 dossiês sobre corpo e movimento, com artigos de bailarinos, formadores, professores, filósofos, pensando a questão do corpo com relação, articulando com várias temáticas, né? Então,
são bons materiais também para quem quer se aproximar mais dessa discussão, quem quer não só conhecer possibilidades de trabalho corporal, porque eu acredito que os trabalhos eles não atendem a todos, né? Você vai encontrar algum trabalho com o qual você se afine. É muito importante que a escolha que você faz da prática corporal, que vai fazer parte do seu cotidiano, seja feita a partir da sensação de bem-estar que essa prática pode te trazer, do desejo de praticá-la, né? Eu acho que isso é muito importante. É preciso que essa prática seja uma prática que faça sentido, que traga respiração, que traga, enfim, uma experiência boa de autocuidado. Então esses materiais todos que eu estou sugerindo trazem para vocês também uma possibilidade de se aproximar de várias técnicas e propostas corporais, quem sabe até experimentar alguma, né? E é isso, espero ter contribuído com essa palhinha sobre um tema que é muito amplo, né, que tem muitos desdobramentos, mas que em síntese eu queria deixar essa frase, essa fala que parece tão óbvia, mas que não é óbvia, né? Nos parece muitas vezes que o corpo é uma casa que a gente tem habitado muito pouco, que a gente tem terceirizado, abandonado com muita frequência. Então, pensar que somos um corpo e que habitamos esse corpo é fundamental para que a gente se conscientize, para que a gente dê atenção a tudo que esse corpo nos conta, tudo que esse corpo manifesta. Então, acho que esse é um convite para que a gente possa, de posse desse corpo, se sentir mais apto, apta, mais integrado, integrada e mais presente no aqui e no agora. Obrigada, espero que tenha sido uma boa conversa.